Bom, vamos dar procedimento, então, aqui à próxima mesa. O Ângelo Venosa está aqui à minha esquerda. Vou chamar agora o Daniel Senise, a Liz Marina Oliveira e o Leonardo Beringer. Na verdade, quem ia fazer o debate dessa mesa era o Paulo Herkenhoff, mas eu sei que ele está super atrapalhado aí com a Arte Rio. Então, não sei porquê, ele esteve aqui ontem, mas passeando, mas não deu certeza se ele poderia vir. E aí combinou-se que se ele não pudesse, eu o substituiria. Como se fosse possível, né? Mas enfim. Eu vou passar então a palavra ao Ângelo Venosa. Eu vou na ordem aqui dos palestrantes, tá bom? Boa tarde. Eu estava pensando aqui como é que eu faria essa... pequena brincadeira com o meu colega. E eu, enfim, tomei uma decisão, talvez um pouco arrogante, de não mostrar trabalhos, supondo que vocês conheçam, enfim, o que eu faço. Pode. Tem uma exposição maravilhosa dele ali na Gávea, na Anita Schwartz. É isso? Isso. E, bom, eu pensava um pouco em falar sobre o processo de trabalho e me lembrei de uma situação uns anos atrás, em que eu estava indo para um ateliê, que ficava em Santa Teresa, estava subindo pela Rua Alice, e uma hora que tem uma bifurcação, e quando eu cheguei na bifurcação eu tive um branco, por alguns segundos fiquei assim, uma palpitação. Por um instante eu não sabia para onde eu estava indo, de onde eu estava vindo. Foi um estado de suspensão total. Assim. Enfim, estou falando isso para falar um pouco da dificuldade que é falar sobre o processo de criação e de que esse pouco é um pouco a matéria que trata talvez a arte. Bom, e seguindo aqui uma sugestão do meu amigo, eu vou ler para vocês um texto curto, tá? Que é mais ou menos a introdução da minha dissertação de mestrado, que foi sobre a ideia de opacidade. E dissertação essa que é pouquíssimo acadêmica, tá? Foi quase que um desvio de rota assim, na minha vida, mas que eu gostei bastante de fazer. Em especial, isso que eu vou ler, que é bastante coloquial. Tá? Essa dissertação começa e termina com uns e-mails, que são uns e-mails fictícios. Tá? É uma maneira de eu ter um texto um pouco mais coloquial numa estrutura acadêmica. Então, o primeiro e-mail, o assunto é do jeito que dá, e está endereçado para minha filha. Querida Bita, 28 de junho não consigo escrever nenhum período, nada longo, claro, substancioso e inteligível. Falei há pouco com o M, que me deu um esporro, um cutucão, que não sei se atingiu algum órgão interessante. Um cutucão útil e eficiente, como isso tudo que insisto em criticar. A arte que não ousa dizer seu nome. Enfim. Por que não consigo falar? Porque não consigo falar. Essa é uma boa resposta. Porque não falar é condição necessária. Porque, como expliquei ao M, não se trata de não ter o que falar, mas da absoluta ausência de material verbal. O texto está ali, pressionando no ar, mas não há como organizá-lo, informá-lo.
as ideias, não ideias dessas que se concatenam, mas presenças maciças, massivas, pressionando, ciscando em alta velocidade. Porque é como o meu olho amblíope, ele não vê fora de foco, simplesmente não vê, ele pressente. E de novo falei de saudades da polêmica do bispo, quando eu insistia, e insisto ainda teimosamente lá no íntimo, em dizer que aquilo não é arte. E não é muito melhor, é o que deveria ser. E o problema parece estar por aí, moralismo. Pior, moralismo modernista. Cifre velho, moralista, conservador e modernista. Junte-se à receita um punhado de ceticismo mediterrâneo. E assim o nosso artista ideal deveria ser mudo, cético para o mundo e as gentes, mas extremamente orgulhoso, no sentido do pecado do orgulho mesmo. Crente, empedernido na transcendência das coisas e objetos, em especial das coisas inúteis, a inutilidade sem fim de Kant. Queria muito falar mal do atual estado de coisas. Me irrita demais a arte respondona, linguaruda. Responde ao mundo, propõe ao mundo. A arte deve ser uma inútil, muito orgulhosa, ter imenso orgulho de não servir para nada. Mas a arte que se quer fazer hoje desistiu do seu corpinho, desmaterializou-se ou vendeu a preço de ouro. Quer ser muito multidisciplinar, mídia e outros tantos pós, democrático, colonial, político, utópico. E eu, como Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo, quero coisa para guardar na minha canastrinha. Beijo do seu pai. Eu vou ler um segundo e-mail que fecha, que seria... se eu me lembro que chegar nele, isso aí só. Esse negócio. Bom, o assunto é do porquê das coisas. E é interessado ao caro artista desconhecido. Lá pelo meio dos anos 80, ganhei do meu pai um caco de pedra que ele achou numa praia de Ilhabela, onde ele e minha mãe moravam. Na verdade, era algo menos natural, telha, concreto, um resíduo de qualquer empreendimento humano que ficasse arredondando naquela prainha, minúscula, que meu pai arrancou do mar brasileiro, empurrando grandes pedras para cá e para lá, ganhando centímetros de areia numa luta inútil, porque ou o mar tomaria o espaço de volta, ou se ele conseguisse ganhar na praia, seria uma vitória de pirro, já que em todos os anos que ali viveu, a água salgada e o sol que tomava era um mero acidente na faina de dar sentido à vida em cabo de guerra com a natureza. Essa pedrinha roliça era um gesto mudo do pai, querendo se intrometer nas inutilidades que o filho perpetrava. Uma conversa de mudos. Como a resposta, anos depois, na visita ao velho, percebo agora, quando botei aquele pequeno paralelepípedo em cima da mesa, perguntando: lembra, para ouvir depois de longo silêncio, que a pedra que eu trouxera da Itália, apanhada num calçamento da rua da sua aldeia, tinha um sentido prático, arcaico, no modo como se encaixava as outras e desenhava leques pelo chão. Com esses gestos lentos de pedra, conversávamos e aprendi desse jeito o amor pelas coisas, pelos processos, mecanismos, pelos rastros das coisas do mundo. E como é grande, inútil e fugidio fazer as coisas, amar as coisas. E daí que as pedras, as coisas como pedra e o esforço de Sísifo de fazê-la rolar para nada são como emblema do que a arte deve ser para mim. Se há uma condição mínima, essa é a presença misteriosa de alguma coisa. O esforço de fazê-la girar no espaço e a inteligência muda que é despendida nesse esforço. A crítica que faço à excessiva preocupação na articulação com o mundo e a relação transparente e imediata entre problemas e soluções é por imaginar que, no mínimo, essas qualidades que insisto em descrever ficarão em segundo plano se não sepultadas. A esperança é que, nos bons trabalhos e qualquer inclinação, essas qualidades sejam impossíveis de sofrear. Pressionem a superfície de dentro para fora, pressionem os tímpanos com uma surdez insuportável. Saudações a... Bom, não sei se deu para perceber o que eu estou querendo falar, do que eu falei, enfim. Eu não vou me alongar, enfim, eu tenho para dizer mais ou menos isso. Só para dizer que o contexto é
elogio de alguma coisa que eu acho que está um pouco perdida no fazer artístico hoje, que é a qualidade do que não está enunciado. Assim, eu acho que o trabalho acontece nas frestas, acontece no que você não está lidando diretamente, né? Quer dizer, lógico que ele depende do que você decide e do que você faz, né? Mas não adianta ser voluntarioso, né? As coisas não acontecem porque você está se esforçando muito, né? Tem uma coisa mágica que eu acho que está se perdendo um pouco, e eu acho que a arte está se tornando, de uma maneira indireta, muito utilitária, né? Está respondendo demais ao mundo, quando eu acho que ela... Como é que é? Ela está respondendo demais ao mundo, como o design faz, né? O design tem que responder ao Tem que mundo. se mostrar como ele... Eu acho que se há uma força nessa coisa, né? É isso que pulsa, apesar dos desejos de quem fez, entendeu? Assim, enfim, estou dando volta aqui, e falando a mesma coisa. Posso te perguntar, então, para você, qual seria a função da arte, quando você afirma isso? O que você pensa? Parece que eu fico uma espécie de um segundo lugar, uma espécie de um mundo um lugar que não é o mundo, tá? Que você tem uma espécie de lembrança de que o mundo pode ser. Não sei se eu estou sendo claro. É algo que palpita bem do lado. Não é isso aqui, mas é uma presença tão intensa quanto isso aqui. É algo que você pressente. Só vou lembrar para vocês que aqui não é exatamente uma apresentação de trabalho, tá? Então, é um debate. Então, a palavra circula aqui na mesa e depois eu passo a palavra para vocês, tá bom? O que você vai acrescentar? Eu? É lógico. A sua vez é sempre, a dele também, a deles dois também, é o tempo todo. Eu acho que a gente pode ter Aqui transformar isso num bate-papo, para ficar bem mais bate-bola. fácil. Tudo bem, eu li um texto, mas acho que não precisa falar nada. Está preso, né? Tá. Não, tudo bem. E eu vou só puxar uma coisa aqui que pode ser boa para o Daniel, é o seguinte. Eu contei uma historinha, enfim, eu li esse texto e faço referência a uma pedra, né, uma coisa com meu pai. Curiosamente, a gente estava junto quando eu achei essa pedra. Né? Enfim, nós fizemos uma viagem para a Itália, visitando as nossas cidades sobre nós, assim, a aldeia do meu pai era próxima do caminho, enfim. Da aula técnica no chão. Só para dizer que uma coisa prosaica, às vezes, a força que tem, sei lá, um empurrãozinho aqui para... Tem uma pedra no caminho dele. Depois eu tenho uma questão para você bacana, mas depois. Vai em frente, Danilo. Boa noite, boa tarde. Eu prefiro segurar o microfone. O Ângelo me ligou hoje, de manhã, perguntando o que eu ia fazer. Eu falei que eu não sabia, mas eu não ia mostrar slide do meu trabalho mais. O que eu faço é o meu trabalho, né? Eu faço o tempo todo o meu trabalho. Mas eu cansei um pouco. Essa semana eu mostrei slides do meu trabalho em algum lugar. Eu fiz uma fala em algum lugar. Eu não me lembro bem agora, mas eu pensei, não vou me preparar para nada. E aí o Ângelo falou, mas então a gente faz o quê? Eu sugeri ao Ângelo
que lesse um pedaço da tese dele, que o cara escreveu uma tese sobre uma coisa que eu acho que nos interessa, embora a gente converse muito pouco sobre isso, e sobre quase todas as coisas, eu sei que tem alguma coisa no que ele faz que tem a ver, que me interessa. A gente começou a trabalhar, nós começamos a trabalhar juntos, no mesmo época, no mesmo lugar, e compartilhamos espaço durante muito tempo. E eu acompanhei o processo de desenvolvimento, não sei se é uma palavra legal, elaboração do Ângelo, que é bem diferente do meu também. E eu acho que a gente se entende, embora a gente tenha uma convivência muito, muito rarefeita, a gente se vê pouco, né? A gente se vê muito pouco, parece que a gente é muito amigo, tá o tempo todo junto. A mulher do Ângelo diz que eu sou o melhor amigo dele, mas eu entendo mais ou menos o que está acontecendo. Eu li a tese do Ângelo, que é uma coisa que eu acho que essa coisa do cinza que ele fala, ou do objeto que você pega e esse objeto passa a ter uma carga simbólica para você, que é uma coisa tão primitiva e perene, né, para todo mundo, é parte de um fazer artístico que eu considero como fazer artístico, isso, desconsiderando um pouco, no meu caso, as questões sociais mais imediatas, né? Enfim, mas em vez de eu ficar falando por que a arte está tão chata hoje, eu prefiro falar um pouquinho do meu processo sem mostrar a imagem e passar adiante, porque eu acho que se eu começar a tentar elaborar muito, eu vou estar falando coisas certamente redundantes. Eu me formei em engenharia porque, pelas circunstâncias, eu nunca quis ser engenheiro, mas de alguma forma eu gostava de coisas que tem na engenharia. Eu acho que a minha natureza cognitiva é ruim para matemática, eu não consigo ter um tipo de concentração que matemática precisa. Eu acho que eu falo, às vezes, uma concentração difusa, né? E a matemática, eu acho que tem que ter outro tipo de abordagem, que eu não tenho treino para isso. Desde que eu abandonei a engenharia, eu terminei a faculdade de engenharia, mas não fui pegar meu diploma ainda. Eu não tenho nem mais o CREA. Eu tinha um CREA temporário, né? Que medo. Não, mas eu nunca... Eu adoro engenharia, né? Nesses programas de, sabe, engenharia. Tem uma coisa engenhosa, né, de engenharia, que é muito bonito. E eu acho que existe na minha vida esse tipo de engenhosidade. No Ângelo, certamente, se você for na exposição dele, como ele trabalha com tecnologias e coisas, que é uma coisa que eu não faço. A tecnologia do meu trabalho é muito menos contemporânea, muito menos contemporânea. Eu uso coisas bem mais básicas, eu uso restos de materiais e tudo. Mas quando eu comecei, eu larguei a engenharia e fui ser... Quer dizer, eu nem peguei a engenharia. Quando terminei a faculdade, eu fiquei meio perdido e fui para o Parque Lage. Fiz alguns cursos no Parque Lage. Mas eu nunca considerei ser artista, né? Nunca foi uma coisa no meu horizonte. Existia assim uma grande ansiedade de realização. Eu percebo isso na minha filha de 18 anos agora, que entrou na faculdade. Ela é muito ansiosa. Eu lembrei da minha época também, que ela quer meio que sair da faculdade, que acabou de entrar, e já começar a fazer alguma coisa. Ela não sabe. Eu falei, mas você sabe o que você quer fazer? Ela falou, não. E é mais ou menos isso que aconteceu quando eu terminei a faculdade. Eu queria muito fazer alguma coisa. Eu fazia algumas coisas, eu já sabia desenhar. Eu desenhava... Nasceu um jornal na faculdade chamado Caceta Popular, que virou aquele Caceta e Planeta. Eu desenhava para o jornal, fazia desenhos para o Panorama Econômico do Globo, fazia umas camisetas para vender e ganhar dinheiro. Quer dizer, eu não tinha mais... E tinha uma vontade muito pouco focada.
eu entrei no Parque Lage e era um momento, nos anos 80, onde o Parque Lage parecia uma ilha perdida, assim, no oceano. Não existiam referências, sabe? A arte, naquele momento, a arte brasileira anterior àquele nosso momento, era uma arte conceitual, mas por conta do nosso contexto, não tem continuidade, não tem um museu onde você vai ver o que está acontecendo na arte. Então, eu entrei numa aula, que era a aula do Luiz Áquila, logo, alguns meses, um mês depois, o Ângelo entrou lá também, e nós nos conhecemos lá, e era uma coisa muito livre, o Áquila não sugeria nada, ele simplesmente dizia as tintas que você devia comprar, e você começava a pintar, eu não dava nenhum exercício. Quer dizer, é um ambiente onde tudo é variável, onde eu quero fazer alguma coisa, não sei o que, e eu não sei como. Você me permite me intrometer no que você está falando, mas você está dando um depoimento super interessante, porque você está falando que essa possibilidade de experimentar, ser condução, né, foi importante para você achar o que você queria. E isso eu acho, enfim... Não existia uma superestrutura, como talvez exista hoje, aquilo que o Ângelo mencionou, que a arte tem que estar compromissada com as questões sociopolíticas. Não que tem, mas você vê uma predominância nisso, sobretudo se você vai em uma bienal de arte, ou você visita os museus, as exposições tematicamente tendem a questões sociais, questões contemporâneas. E naquela nossa época existia, nos anos 80, um retorno à pintura. A pintura moderna já tinha esgotado todas as suas possibilidades. Esse retorno à pintura era quase uma revisão da pintura, que era, de uma certa forma, uma ação retrógrada. Não tinha muito o espírito moderno de superação. Era quase como se fosse, nesse momento, andar para trás. A defesa dos teóricos da transvanguarda é que o artista contemporâneo podia se espalhar pelo ambiente moderno e fazer o que quisesse. Eu tinha a sensação que isso, logo, não era suficiente para mim. Pelas circunstâncias, pela minha ansiedade, talvez, eu formulei um tipo de trabalho meio expressionista. Eu tive uma projeção rápida, eu ganhei uns prêmios, participei de bienais, mas eu sentia que eu não tinha um trabalho ainda elaborado. E a elaboração desse trabalho surgiu enquanto eu trabalhava no ateliê, nesse lugar onde as paredes eram a minha maior comunicação, que algumas revistas de arte, e, obviamente, o Parque Lage, onde nós estávamos, era muito precário. Nós estudávamos História da Arte, às vezes sozinho ou em grupo. Quer dizer, a minha formação eu sou um autodidata em arte, praticamente. Não, sou um autodidata em arte. E a formação, o meu trabalho se formou a partir desse embate, dessa experimentação. Eu estruturei alguma coisa ao longo dos anos, eu acho, a partir dessa experimentação. Então, o início disso, que eu ainda mantenho como talvez a estrutura permanente do que eu faço, é a ideia de que eu uso a pintura como uma lente para falar das coisas. E as coisas que eu falo não são as situações são situações muito abstratas. Seria, como você mencionou aí antes, o enigma, mas eu prefiro usar outras palavras também vagas, como os problemas perenes, as coisas que não têm resposta. Eu podia ficar falando aqui, mas eu acho que ficar dando voltas, eu acho que... Só um segundo, se você me permite. O ano passado, aqui mesmo, você trouxe na sua fala uma questão que ela ficou em instância na minha cabeça. E que hoje pela manhã, eu estou com 2 hóspedes em casa, eu e Tereza, e comecei a mostrar as obras de arte. E foi um passeio pelo apartamento e chegou no seu quadro. Nós temos 2, mas num quadro seu
E essa colega, ela ficou extasiada, ela paralisou nesse quadro, e é esse ponto que eu queria colocar. Quando você falou aqui, no ano passado, que você diz que foi um acontecimento, mas para a psicanálise você provocou isso sem se dar conta. Você deixou, uma tela caiu no assoalho e ficou uma marca na tela, uma marca diferenciada que te disse alguma coisa a partir dali, que você, inclusive, passou para uma nova fase na pintura a partir dali. Não é? Parece que depois disso a sua obra tomou essa vertente. Não é? Esse ponto, esse acontecimento que não foi por acaso, isso você provocou, sem se dar conta. É isso que se chama inconsciente, é isso que o Anjo Venosa estava tentando falar por um outro viés, mas que são as motivações mais legítimas da criação, que ultrapassa o ego, a consciência, o querer, os estudos, e aí que vai se criar e escrever um estilo, uma marca. Você lembra que você falou isso aqui? Do acidente eu lembro. Esse se chamou de acidente. Deixa eu passar para os outros dois e aí a gente começa a tentar articular aqui as 4 falas. Boa noite. Por mais que eu tenha escrito boa tarde. Então, eu trouxe para vocês há 2 anos atrás, na Nona Ciranda, um trabalho que eu desenvolvi de instalação fotográfica, onde eu usava material orgânico e trabalhava nesse sentido. E antes de apresentar a questão que eu trouxe mais diretamente, eu vou mostrar, acabei de desmontar uma exposição que eu fiz na Livraria Cultura, só para fazer aquele trânsito daquele momento para esse agora. Daquele momento para esse agora. Eu vou mostrar desse trabalho que foi essa proposta Extra Interiores, foi um texto, inclusive, que o Barja fez para mim, para Wagner Barja, que é o diretor do Museu Nacional, uma pessoa que muitas vezes procura o meu trabalho também. E eu gostaria de apresentar algumas fotos que fizeram parte dessa exposição. Tá? E esse não é uma instalação fotográfica, realmente já trabalho com os elementos da fotografia, tento buscar um pouco as estruturas arquitetônicas dos espaços, onde também eu tento buscar e imprimir a questão da memória e um elemento um pouco mais em que eu possa traduzir. Aqui a gente fez no PowerPoint, então está com um pouquinho de questão e lido um pouco com a questão do espaço, da luz e da substância. Era só para fazer esse trânsito de 2 anos atrás, porque eu já venho lidando atualmente. Bom, pode botar o segundo. Para o tema... Você vai mostrar? Não, eu já mostrei. Não, esse pedacinho só. Essa introdução. Eu só fiz uma ponte com o trabalho que eu apresentei para vocês aqui há 2 anos atrás com o que eu venho fazendo agora. Agora eu vou apresentar a proposta que eu trouxe para a temática, né, da 11ª Ciranda.